Tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Raul. Uma alegria estar aqui, poder participar do seu programa e dizer aí as nossas ideias, mostrar o nosso trabalho. Mais uma vez estamos aqui na TV Prevê, né? Cada vez a gente se surpreendendo mais com a audiência da TV. Graças a Deus, né, Raul? Acho que o nosso propósito da TV Prevê sempre foi uma TV do que pegasse bem num raio de 100 quilômetros de Bauru, exatamente para ser uma TV da grande Bauru, né? E às vezes a gente tem tido certas dificuldades, até porque incomoda muita gente entrar num raio de 100 quilômetros aí. Mas a repercussão da TV Prevê em algumas cidades como Lençóis, Agudos, Bariri, é uma coisa assim... Tapuí. Realmente muito grande, viu? Está cumprindo bem a missão, com certeza. Pelo menos é o que nós pretendemos, né? Uma TV que aglutina isso. E vocês são do grande Bauru, do Bauru do coração, 2 vereadores atuantes. O Moisés já passou a raiva já porque da eleição ou ainda... Tranquilo. Agora já passou. Superado, já estão pensando na próxima agora. Bom, vamos começar discutindo, acho que a situação do dia hoje, a situação da FUNPREV, né? A Câmara está preocupada, o que realmente está acontecendo com essa dívida da FUNPREV, por que cresceu tanto e o que pode acontecer em termos de futuro para todo mundo que está jogando tudo no pé da FUNPREV. Se você me permite, Duda, a situação da FUNPREV, as pessoas elas têm que entender bem. A FUNPREV não tem dívida, não é? A FUNPREV, ela começou com um déficit muito grande, quer dizer, passaram para ela os funcionários, mas não passaram o dinheiro arrecadado. Então, desde a formação, ela já tinha um déficit que vai se apresentar no futuro, não agora, ela tem muito dinheiro em caixa. O grande problema desse aumento do déficit é porque ele não existe de uma forma real, é uma previsão. Nós estamos no 2º ano de recessão, de crise, não é? E isso, claro, se reflete no cálculo. Todo final de ano é feito, eles chamam de cálculo atuarial, ou seja, ele atualiza os próximos anos, os próximos 30, 40 anos. Ele joga lá para frente como seria se continuasse. É o chamado cálculo autorial. Atuarial. Então, por isso é que dá diferença de um ano para o outro. Está em crise, o rendimento foi pequeno, né, das aplicações. Você joga isso em 30 anos, é claro que vai dar um aumento. Se o ano que vem tiver um rendimento bom, por exemplo, diminui, porque ele considera o rendimento. Então, é todo um cálculo que é feito. Na verdade, inclusive o funcionário não precisa se preocupar, porque a prefeitura tem a obrigação de cumprir. A preocupação tem que ser do administrador, não é? Que vai ter que repor esse dinheiro. Agora, o executivo tem feito a reposição dentro de cada cálculo. Então, foi feito um cálculo, Bauru tem que depositar X reais por ano. Bauru tem feito isso. E a ideia é que a prefeitura continue fazendo ao longo do tempo, garantindo, claro, a aposentadoria para o futuro, para daqui 40, 50 anos, a FUNPREV. Mas ocorreu também alguma incompetência na administração desse dinheiro? Podia-se ter conseguido mais juros, mais rendimentos? Qual que é a preocupação de vocês, vereadores? O que pode ter acontecido na surdina, por baixo do pano e etc.? Bom, nós... Na verdade, o que nós acreditamos é apenas que aconteceu, as aplicações não foram a contento. Não foi só a FUNPREV, né? Houve, assim, uma dificuldade de aplicações de forma geral para o Brasil inteiro, né? Quem aplicou em bolsa caiu, quem aplicou em outros dividendos também teve os rendimentos mais para baixo. E a FUNPREV não foi diferente, né? Durante as discussões que houveram na Câmara Municipal ano passado, os vereadores todos, né, nós debatemos bastante a necessidade de você ter pessoas com capacidade técnica, né, para poder estar discutindo isso. Você pode ter até um profissional lá, um economista, para poder indicar onde aplicar. Mas o conselho, né, formado pelos funcionários da própria prefeitura, do DAE, etc., eles têm que ser assim, as pessoas que vão participar têm que ter pelo menos uma capacidade cognitiva ali, de ler o texto, interpretar um texto, né, e poder participar de forma mais ativa no processo de escolha. Foi a grande discussão que nós tivemos lá. O perigo que no Brasil, quanto mais competência, mais
aprende maneira de lesar o dinheiro público. Aí já é esperteza, né? Aí é complicado, né? O cara tenta usar a esperteza dele a seu favor, né? Ele entende, né? A seu favor. Isso aí tem que ser punido, né? Aí já tem que ser punido. Então, essa foi uma grande discussão, né? E outra coisa que eu vejo em relação à Funprev é que o grande atrativo hoje de você ter uma bolsa onde você gerencia os seus dividendos é você conseguir aposentar-se com o seu salário integral. Esse é o grande atrativo, né? Já existem pessoas que acham que isso vai ser impossível de ser mantido ao longo do tempo, né? O próprio governador do estado, Geraldo Alckmin, já estava querendo mexer, né, nesse tipo de aposentadoria. Ou seja, o governo do estado paga até o valor de R$4.000, a partir daí o funcionário descontaria, né, à parte uma complementação, né? Mas hoje a Funprev está armada, né, no sentido de dar ao funcionário público do município o direito de receber o seu salário integral. Não existe, então, um motivo urgente para preocupação. Tem que se preocupar, mas não é uma coisa... Na minha opinião, não. Os técnicos da Funprev são muito competentes, são responsáveis, e eles não podem aplicar aonde eles querem. Não é assim. Existe toda uma regulamentação, o tipo de empresa que pode aplicar e o tipo de aplicação que os fundos de pensão podem fazer. Então, eles estão limitados dentro de todo um contexto nacional ali, e eles têm feito um bom trabalho. Eu entendo que o momento é de crise, que houve realmente uma diminuição na rentabilidade, mas eu me sinto tranquilo com relação ao exercício da Funprev nesse momento. Me parece, eu confio muito, conheço os técnicos, eles têm pessoas concursadas que trabalham, tem o jurídico, tem os técnicos da aplicação que conhecem muito isso daí. Me parece que a coisa está bastante tranquila. Raul, Bauru, 119 anos. O que nós temos para comemorar com tanto problema aí? Coab, Funprev, dinheiro do esgoto, que será que vem mesmo? Depois? Já veio, né? Veio umas 6 milhões. Mas veio até além das medições que foram realizadas, né? Eu acho que essa semana o ministro da Fazenda falou, a grana acabou. Mas algumas coisas não vai poder deixar obras inacabadas, né? Eu acho que esse do esgoto vem, né? O contato político que o prefeito tem a nível com o governo federal é grande, né? Mas se não tem grana, adianta contato, Raul? Mas é uma coisa que já foi autorizada, né? Já está a nível de Banco do Brasil. Eu acredito que eles vão manter aquilo que já foi acordado, né? Com um sacrifício para manter isso, e o restante que não foi acordado, esqueça, né? Esse realmente não vem. Mas, assim, eu acho que essa foi uma grande obra para a cidade. Até o salário família, o Bolsa Família, estava sendo pago com dinheiro emprestado da Caixa, quando era para ser dinheiro da União. Quer dizer, então eles vão ter que usar Banco do Brasil, Caixa, para honrar pelo menos a Bolsa Família, que é a grande obra social do governo do Lula, né? Eu estou achando que eles estão querendo jogar mais gente para dentro do Bolsa Família, sabe? Porque o que está se fazendo com as coitadas das viúvas, os coitados dos viúvos que estão aposentados e poderiam estar recebendo o dinheirinho deles, né? Eles estão rachando isso para metade. Aconteceu isso recentemente. Meu pai faleceu faz exatamente dia 20, agora fez 30 dias, né? E a minha mãe, o que aconteceu com ela? Simplesmente racharam o salário dela, né? Que eles recebiam para metade, né? Agora eles sobem a energia 40 e poucos %, né, Maria? Subimos a água 35%. E a impressão que dá é que o aposentado vivia numa casa onde ele pode agora rachar a luz para o meio, rachar água para o meio. Quer dizer, não tem muito sentido esse tipo de coisa, né? Acho que trabalho social tem que ver também de você não arrancar a capacidade de sobrevivência das pessoas idosas, né? Sem dúvida. Isso é uma coisa ridícula. Eu achei que o PT nessa fez uma grande besteira, né? Uma grande besteira. Mas voltando aí, Duda, eu acho que o tratamento de esgoto é uma grande obra para a cidade. Nós estaremos terminando essa histórica alça do viaduto para ser entregue. É uma pena, né? Apenas uma alça, mas pelo menos mata esse assunto. Vai ficar a próxima, vai saber se um dia vai ser começado, né, Moisés? A próxima alça. E nós temos aí a Faculdade de Medicina chegando, mesmo que seja uma instituição privada. Quer dizer, Bauru está começando a quebrar assim, vários paradigmas. Mas se deixamos alguns esqueletos para trás, né? Desde que a gente assumiu o mandato de vereador, veja que a dívida da Coab até agora não foi paga um tostão, né? Nós não entramos ainda no pagamento disso. Está certo que não é só por conta nossa, mas porque está se acertando lá entre a Coab
e a Caixa, né? Mas para quem tinha tanta pressa assim de querer colocar o nosso nome na adimplência, eu não entendo até hoje por que não foi feito isso. Fora as dívidas com as construtoras, que já levamos o primeiro, entre aspas, fumo, né? Já levamos a primeira... A gente ganhou 3 e perdeu uma, né? E perdeu uma. Então você vê, são mais Então, 120, 100 e poucos milhões aí para ser negociado se a gente não conseguir recorrer. Então são esqueletos que vão começando a somar, e você junta Funprev, você junta Coab, você junta essa parte das dívidas das construtoras, mais os precatórios, né, que o município tem, que me parece agora não vai poder mais passar de 4, 5 anos, né, para pagar um precatório. Quer dizer, a coisa vai começar a apertar bastante para os gestores públicos trabalharem em mandatos de 4 anos. Né? E Moisés, e o Raul ainda quer ser prefeito de Bauru, hein? Tá doido, coitado. Duda, eu não vejo muito o que comemorar, não. Nós podemos comemorar que nós moramos no melhor lugar do mundo, na melhor região do mundo para morar, interior do estado de São Paulo, uma coisa maravilhosa. Bauru, essa terra branca, uma cidade maravilhosa. Agora, com relação à gestão, à administração e à população, não é difícil. Eu acho que a gente deve mais se preocupar do que comemorar. Raul já falou, tudo subindo, ônibus subindo, não é? O custo de vida está bastante complicado. A gente prevê os próximos anos de muita dificuldade para a prefeitura. Muitos gastos foram feitos, prestações foram estabelecidas, Bauru já tinha dívida, essa dívida continua, né, estamos pagando, novas dívidas estão sendo feitas e a prefeitura vai ficar estrangulada. Eu acho que é um momento de sobriedade, um momento sério de nós nos preocuparmos e pensarmos numa gestão mais austera, mais preocupada realmente com a cidade. Está trazendo shows caros? Não, né? Não está fazendo... Chitãozinho, Chororó, a 1 milhão, não, mas nada. Isso é... Mas estão fazendo? Na verdade não? é dinheiro pequeno, não está. Mas não dinheiro é pequeno, com relação à dívida, né, e as prestações que se pagam. Mas o exemplo você dá nas pequenas coisas. Com certeza. Eu acho que é momento de se preocupar. Essa vez não tem show? Não, tem? Não. Desse esporte, não. Deixa Não, tem iniciativa. show, mas é mais... Tudo maneiro. Vamos ver pergunta, que já está caindo pergunta aqui, ó. O Luiz Carlos da Bela Vista. Boa tarde, professor Duda e convidados. Vereadores, passei em frente ao pronto-socorro central e vi um trailer dentro da área do pronto-socorro que estava vendendo lanche. Não estava como os outros carros de lanche que ficam do outro lado da rua. Isso está certo? Realmente, se estiver dentro da área pública, a princípio não pode, porque pelo menos que a gente saiba, a prefeitura não tem feito concessão de nenhuma área pública para ambulante ou para esse tipo de venda. Teria que dar uma checada nisso aí, dar uma confirmada do que está acontecendo ali. Mas ele viu o trailer de lanche vendendo lanche ou entrou lá para socorrer alguém? Não. Ele estava vendendo dentro do espaço público. Aí é irregular, a gente tem que dar uma olhada nisso. Isso é irregular. Nós vamos confirmar isso daí, vamos ver. O Pedro Valentim pergunta, vereadores, a representação de nossa autoria no Ministério Público já foi feita na última quinta-feira para apurar contratos e a situação do chorume do aterro sanitário. Pedro já fez. Como é que está essa coisa? Bom, nós temos uma SEI, não é? Com 2 assinaturas para investigar, para que a gente possa apurar. O vereador, enquanto não tiver 6 assinaturas, não pode tocar isso para frente, não é? Apesar de ser uma das nossas funções inerentes à fiscalização, mas a gente precisa de pelo menos 6 assinaturas para protocolar e começar a investigar. Eu acho isso um tema complicado, não é? Nós teríamos que investigar sim, porque a Endurbe ela está abandonada, ela está largada, e nós temos que mostrar para a população, por um lado, para o Poder Executivo, outro lado, que existe fiscalização. Do jeito que está acontecendo, não só a Endurbe, como as secretarias e as outras empresas da cidade, vão ficar aí achando que pode fazer o que quer, porque acontece o que acontecer, não há nenhuma fiscalização, nenhuma investigação. Coisas graves aconteceram ali, foi colocado o Bauru numa situação de risco iminente e muito grande, e eu acho que temos que responsabilizar as pessoas que deixaram chegar nesse ponto, até para que em outras situações não ocorra a mesma coisa. Bom, em relação ao chorume, nós apresentamos até técnicas mais inovadoras para poder resolver o problema do chorume. Você consegue reduzir ele com substâncias químicas, pode devolver ele para o próprio aterro, mas existe a possibilidade, né, a Secretaria do Meio Ambiente já colocou isso, até está licitando um caminhão
para fazer nós mesmos o transporte, né, do chorume até uma estação de tratamento de esgoto, onde você paga uma taxa para poder depositar o chorume. Até que daqui 2 anos nós tenhamos a nossa própria estação de tratamento de esgoto com capacidade técnica para poder tratar o nosso chorume. Aí vai ficar realmente mais barato. Até lá nós tivemos esse problema todo que o Moisés já referiu, que realmente apostaram, né, numa situação de tranquilidade, né, e na verdade essa tranquilidade realmente não existia. Né? Aí tiveram que fazer na base se não houve maldade, muita incompetência, né, Raul? Eu fico parado... O que a CETESB estava alertando, a imprensa, todo mundo, quantas entrevistas aqui na TV Prevê onde se perguntava isso. E vai aumentar, né, o nível do chorume, porque nós estamos fazendo mais 4.000 metros no mesmo aterro. E depois você tem mais 50 mil metros, ou seja, você vai ter ali muito mais chorume para ser transportado. Esperamos que daqui a pouquinho consigamos ter o próprio caminhão. Não é incompetência, é dolo. O presidente da Endurbe falou que sabia que precisava e não fez a licitação porque não tinha dinheiro. Ou seja, ele deixou deliberadamente chegar nessa situação. Por isso o meu empenho em nós termos que fazer uma investigação. Porque não foi por acaso, por que não foi incompetência. Por que não porque sai? não assina. Ninguém assina. Quantos assinaram já? Eu e o Roque. Só? Só. Ninguém Raul, assina, quer dizer, ninguém assinou por permite quê, investigar. Eu não assinei pelo seguinte, nós tivemos audiências públicas onde o prefeito foi, já falamos de lixo, o Nico Mondelo já foi, já discutimos isso, e as fontes da observação, onde eu fui buscar as fontes de informações a respeito, eu fiquei contente com as informações que nos foram dadas, as explicações e as medidas que foram tomadas para sanar o problema. Então, nós não tivemos nenhum acidente de risco ambiental ocorrido, tivemos o risco, né? Então, eu acho que não é o momento para que a gente fique criando mais uma situação de estresse, né, para a Prefeitura. O Marcos Monteiro pergunta, Duda e vereadores, boa tarde. Por que Bauru não cria sua guarda municipal? E as câmaras de monitoramento, quando vão instalar? Bom, acho que vocês estão a par das câmaras já, né? O coronel falou aqui na TV Prevê que está tudo pronto, o monitor, só falta a câmara, o resto está tudo pronto, que é o mais caro. Isso pode ser feito pela Polícia Militar. É claro que a Guarda Municipal depende de projeto, depende de tudo. Mas as câmaras parece que é uma coisa que podia ajudar bem a segurança de Bauru, né, Moisés? Sim, Duda, a Guarda Municipal não depende de projeto. Não? Bauru já tem aprovada a lei, a criação da Guarda Municipal. Só falta o Executivo se interessar e querer instituir a Guarda Municipal em Bauru. Já existe a Guarda legalmente instituída, só falta a prática. As câmeras de monitoramento dependem de cabeação, que ainda não foram colocadas, das câmeras e, claro, a Polícia Militar se organizar para fazer esse trabalho. Nós temos a lei delegada, não é? Que já tem policial militar trabalhando, claro, recebendo o salário pela prefeitura. Eu acho que não teria muita dificuldade, não. O que falta é vontade. Agora, lembrando que Bauru não tem dinheiro quase que para pagar o 13º dos funcionários, né? Então fica meio complicado aí a gente pensar em gastos, né? Mas é preciso, nos próximos orçamentos, a gente colocar isso como uma prioridade, porque a segurança pública é uma coisa importante, né, para todos. Principalmente nos pontos onde você tem maior concentração de pessoas, próximos a supermercados, próximos a shopping, todo o centro da cidade. Eu acho que esses locais deveriam receber um maior contingente de policial. Shows, exato, local do centro da cidade visado por traficantes. Exatamente. Né? Exatamente. E já tem o monitoramento, que é o mais caro, dia a dia, a polícia vai fazer. Meu Deus do céu. E a atividade delegada é uma coisa que fica realmente barata, né? Fica barata como uma situação assim, de custo para a prefeitura, né? É uma coisa muito importante. O Raul está certo, a gente precisa realmente se preocupar com a segurança, né, Raul? E vamos ver se a gente consegue botar isso para frente. Né? Não, e segurança pública é uma coisa importantíssima. Pode ter certeza que tem que ser uma prioridade do próximo prefeito, porque as pessoas realmente estão em situação assim de risco, né? Todo mundo tem medo. Está dentro do carro, está com medo de ter um motoqueiro que se aproxima de capacete, né? Porque ele não sabe o que vai acontecer. Fica vendo isso o tempo inteiro sendo noticiado na televisão. Vai se aproximar do portão de casa, tem que pedir para um parente já ir acender uma luz e esperar perto do portão. É uma situação realmente de estresse para todo mundo. Terrível. O Nilton de Oliveira. Ele pergunta, boa tarde, Duda e convidados. Gostaria de saber do Dr. Raul de quem é a competência para ampliar o Hospital Estadual de Bauru.
e como isso deve ser feito. Se ele concorda que tem que ampliar, pois o hospital atende a região e me parece que ficou pequeno. Na verdade, Nilson, né? É o Newton de Oliveira. Newton. Na verdade, nós temos um déficit de leitos hospitalares na cidade de mais 250 leitos. Só para atender a população, se somarmos todos os leitos disponíveis na nossa rede hospitalar, nós ainda precisaríamos de mais 250 leitos, descontando 30% da população que teria plano de saúde. Ou seja, nós precisaríamos de mais 250 leitos. É um novo hospital. Né? Não adianta só querer aumentar um pouquinho os leitos, teríamos que ter um novo hospital. Eu acho que está aí o momento, né, com a vinda da Faculdade de Medicina, de ter uma contrapartida, um projeto, para que a Faculdade de Medicina, por exemplo, poderia estar assumindo o Hospital Manuel de Abreu, porque ela vai precisar de um parque tecnológico para poder agir, e ali começar a levantar uma obra com mais 250 leitos, né, para dar sustentação para a população da própria cidade. Isso é um problema seríssimo. Sexta-feira mesmo eu fui ao pronto-socorro municipal por causa de vaga. O paciente fazia já 5 dias que estava lá aguardando vaga. Né? E não é só também em leitos hospitalares. Né? Ontem eu fui procurado por 2 pacientes, um com glaucoma, que tem os encaminhamentos para poder ser atendidos, já perdeu um olho, está em vias de perder o próximo, né? E não tem atendimento. Olha a resposta que deram para o paciente, Duda. Ó, nós estamos agendando os pacientes de 2013. Quer dizer, o cara vai ficar cego, então ele foi me procurar para ver o que pode ser feito. Descolamento de retina, que é uma cirurgia que tem que ser feita com urgência, estão lá batendo tudo lá na Câmara Municipal porque não estão conseguindo operar isso com urgência. Então nós temos que começar a sentar na mesa com os nossos gestores. Nós precisamos sim aumentar os recursos para poder dar o atendimento que a população de Bauru precisa. Respondendo à pergunta, que você esqueceu o começo da pergunta dele, né? A aumentar. Responsabilidade é do Estado. Sim. Né? Quem construiu o hospital, quem mantém o hospital é o Estado de São Paulo. Então, para aumentar o hospital e tudo, dependeria do governo do Estado. Agora, precisamos lembrar, Raul, quando a gente fala em leito hospitalar, nem sempre nós estamos querendo nos referir ao quarto e à cama. Muitas vezes, quando nós falamos que não tem leitos, é porque não tem a verba disponível para pagar a internação para manter daquele leito. Então, às vezes, nós fizemos várias incursões nos hospitais da cidade e tinham alas fechadas. Quer dizer, o quarto está lá, a cama está lá. E não tem verba. Não tem verba, ou seja, não tem o leito, porque não tem uma verba para pagar aquela internação. Então, às vezes, a falta do leito é a falta de verba, né? Que seria muito mais fácil. Nós precisamos reivindicar isso, brigar junto ao Estado para que ele realmente aumente as vagas na nossa região. Isso é uma coisa importante, Moisés, porque na última eleição de prefeito, nós apresentamos um projeto onde entrava exatamente dentro disso que o Nilton falou. Junto ao hospital de base, se você construísse mais 30 quartos, cada um com 3 camas, os pacientes não precisariam ficar em macas dentro do pronto-socorro, porque o paciente bateu ali, ia passar mais do que 3, 4 horas de hidratação ou de espera de internação, já subiria por uma unidade dessa. E aí passa a receber o recurso, mesmo que seja pela a chamada IH, né, Autorização de Internação Hospitalar. Porque hoje o paciente fica ali no pronto-socorro aguardando vaga, o município não recebe por nada que ele está sendo feito ali. Ele desembolsa e não tem a retaguarda. Isso Mas é um todas sério. as alas do hospital de base estão sendo ocupadas? Então, né, por isso que eu acho... Certeza? Aí eu já não sei, em tese teria Eu que não ser. tenho certeza se todas as alas estão ocupadas ou se nós não temos corredores desocupados lá. Aí não precisaria nem construir, é só ocupar. Então, mas mesmo quando o hospital de base estava lotado, na época áurea, ainda era necessário isso que eu acabei de dizer. Né? Então, se chegou já nos 200 leitos que foi prometido o ano passado, eu acho que daria para talvez puxar mais uns 50. Mas mais que isso não dá, Moisés. Vai ter que ter uma nova ala ali que poderia ajudar. Sim. E brigar com o Estado. Nós temos que mostrar quantas cidades. A gente passa na Duque de Caxias, é o dia inteiro a ambulância da região toda trazendo doente para cá. Exatamente. Então não podemos considerar os habitantes de Bauru. Né? Exato. Tem cidades de muito longe que a gente vê uma ambulância com a placa aqui. Quer ver, Duda? Daqui 5 anos, nós vamos ter 83 mil pessoas com mais de 60 anos na cidade de Bauru, que considera como idoso. Se você tirar os 22% que a DIR falou que tem de plano de saúde, nós estamos falando de mais de 60 mil pessoas que vão depender essencialmente do serviço público, Moisés. É complicado, essas pessoas precisam ter, pelo menos, eu estou elencando as 10 patologias principais, já fui na DIR para levantar o que está sendo oferecido, para que a gente possa discutir na Câmara isso que o Moisés acabou de falar. Nós temos que reivindicar do governo do Estado e do governo federal uma maior parcela financeira para que a gente possa dar guarida para isso que vem vindo aí. Exatamente. Ô Moisés, você vai sair do PPS?
Não, Duda, a gente andou conversando bastante. Vai vir para o PV. Tivemos uns probleminhas internos, mas eu tive com o Arnaldo Jardim há pouco tempo, vou me encontrar agora com ele no próximo fim de semana de novo. Nós estamos aí recompondo a situação e acredito que pelo menos nesse momento não existe a intenção de sair do PPS, não. Vamos continuar, eu acho que pelo menos até essa eleição a gente continua no partido. Mas o Arnaldinho é secretário da prefeitura e você dá um cacete na prefeitura, desgraçado. Duda, a função do vereador é fiscalizar e apresentar as deficiências da administração. E é isso que a gente faz. A gente apresenta as deficiências, dá sugestões de como recompor. Fizemos campanha junto com o Rodrigo, gosto dele como pessoa, mas a gestão dele deixa um pouco a desejar. Então o vereador ele tem que apresentar sim as deficiências e até como um alerta para o executivo para que ele possa melhorar ou ter mais atuação. Você tem que reconhecer que o Arnaldinho do teu partido é um grande secretário municipal, hein? Menino inteligente. Ele é competente, faz o trabalho dele muito bem feito, né? Tem ajudado o Rodrigo muito como secretário e agora como chefe de gabinete. Tem feito um bom trabalho, sim, é competente, é interessado, não sim. é? Eu acho que é a pessoa certa. Sem favor nenhum, eu também acho. Raul, eu sei lá atrás que ficou combinado que o Gazeta era candidato a deputado e você seria candidato a prefeito. É voz corrente aí que o Gazeta vai ter. Se você não abrir mão de ser candidato a prefeito, o Gazeta vai mudar de partido e vai te enfrentar na prefeitura. É boato do povo ou isso está se desenhando mesmo? Se acontecesse isso, seria um enfrentamento até legal, né? Porque nós somos amigos, né? Não ia ter muitos problemas para a gente enfrentar o debate de ideias. Mas, a princípio, dentro do partido, né, está acertado entre todos os militantes, né, nas nossas reuniões que a gente tem feito, esse caminho do PV. Até a direção do partido já. Aí já foi um desacordo. As bacias. Isso já foi um desacordo a nível estadual, né? Eles combinaram uma coisa com o Gazeta e não cumpriram, né? Então ele falou, se não vai cumprir, então está aqui, vocês coloquem outra pessoa, né? Ele está no direito dele. Eu também acho que faria a mesma coisa da forma como eles o trataram, né, recentemente. Mas, do contrário, a combinação que existe é exatamente isso. Dentro do PV, a gente sai candidato a prefeito. Você vai ser candidato a prefeito mesmo? Nós vamos ser candidato a prefeito. E quem tem a maioria para votação no PV de Bauru? Você ou Gazeta? Não, nós somos uma comissão provisória, né? Quer dizer, nós temos lá para reunir, mas nós nunca tivemos esse problema. Não? Nós estamos discutindo isso internamente. E da forma como já está discutido, e se o Gazeta falar, eu quero? Se houver um convencimento de todos os militantes, né, aí nós vamos ver o porquê o eu quero, né? Então, esse eu quero teria que ser julgado. Eu quero por causa disso. Se isso for a melhor forma, ótimo. Da mesma forma como o PV tem... Aí você apoia o Gazeta? Aí a gente apoiaria o Gazeta. Mesmo que foi combinado entre você e ele que era você o candidato. Então, mas não tem só o Gazeta nessa negociação. Veja só, nós temos que pensar em Bauru como um todo. Então, o PV está colocando o meu nome à disposição para a gente sentar para as negociações. Agora, de repente, pode ser que o PV não seja o cabeça de chapa. Pode ser que seja interessante a gente ser um vice, pode ser que seja a gente estar participando de uma coligação maior. Se nós não estivermos despojados, né, dessa coisa, dessa mesmice de querer um monte de candidato e querer ser o único candidato, a gente não consegue fazer uma negociação ampla. O que precisa é um grupo. Eu falei outro dia numa reunião do próprio PSDB, né, o Moisés também estava junto, que eu não tenho medo nenhum de ser prefeito de Bauru. Porque eu acho que você não pode ser surdo. O cara que não é surdo e poder ouvir as pessoas que estão ao redor dele, um bom grupo para administrar a cidade, tenho certeza que ele vai fazer um trabalho com tranquilidade. Eu vejo lá na Câmara Municipal, se você ouvir todas as discussões que os vereadores fazem, tenho certeza que o Rodrigo adora, porque ele corrige as rotas. É que o Rodrigo ele é rápido, quando o vereador aperta aqui, ele já corrige lá, quando aperta ali, ele corrige lá. Quer dizer, na verdade, o aperto do vereador, eu entendo isso como uma contribuição, né, para que o prefeito corrija a rota dele, que muitas vezes ele acha que está certo, né, mas com as informações que ele está agindo, às vezes não é a melhor medida. Então, é importantíssimo. Você tem 17 pessoas dentro da Câmara Municipal recebendo informações que, às vezes, o prefeito não recebe. Eu entendo isso como uma ouvidoria de grande porte, na verdade. Um outro boato que tem aí é que tem muita gente boa do PSDB que vê com bons olhos, ao invés do PSDB ter candidato a prefeito, apoiar você. O que tem de verdade nisso?
Existem umas conversas nesse pódio, já falamos tudo com o deputado Pedro Tobias, tem realmente militantes lá que têm procurado a gente, mas nesse sentido das negociações. Da mesma forma como eu já conversei com o PTB, com o Toninho Gimenez, com o DEM, né, com o Dudu Ranieri, o Fernando Monte no PR, né? Nós temos aí o próprio PSC, através da Silva, semana passada ainda conversamos bastante, né? Então nós estamos conversando para nós termos um grupo para poder administrar a cidade, né, de uma forma bem competente. E a nível federal, existe aí um acordo, né, Moisés, de se colocar na mesma mesa, né, as siglas de formar o blocão federal, que entra o PSB, né, o PSB, o PV, o PV, o PPS, o PSDB, o DEM. O DEM também está junto? Sim. Nesse grupo? Então, e tinha aí Solidariedade, né, o SD. Então, isso aí viria uma ordem de Brasília para que a gente pudesse estar sentando já com esses grupos, formando um blocão para as próximas administrações, né? Então, está caminhando. Ô, Nádia, aproveita e convido o Dudu Ranieri. Eu encontrei o Dudu no esquinão outro dia comendo sanduíche, viu? Eu fui comer sanduíche lá. E Dudu tá inteirão, tá bonitão. Tinha me falado, doente nada. Não, ele está bem. Tá bem pra burro. Convido o Dudu aí que vira e mexe, eu recebo e-mail. Faz tempo que o Dudu não vem na TV Prevê. E está afiado no discurso, hein? Tá As bom, duas no reuniões, discurso? eu fui na reunião do PSDB, ele estava afiado no discurso, na reunião do PTB ele estava afiado no discurso. Tá bom? Tá bom o discurso. Não, se é para dar paulado, ele é bom. Ah, é bom. Ele é bom. Nádia, traz o Dudu Ranieri comigo a semana que vem. O Gilson, diretor da FUNPREV. Parabenizo o Moisés pela fala sobre a FUNPREV, que criou um comitê de investimento tendo pessoas de muito boa formação, certificadas pela Ambima, que é isso? Além de 2 economistas do órgão. É um treinamento que eles recebem para poder entender do que estão fazendo. Tá jóia. Moisés, você foi cumprimentado. Não, eles estão fazendo um trabalho sério, sim. O Valdir da Vila Celina. Nossa, ele vai falar outra vez lá da rua Alexandre Fávero. Vocês não resolvem isso, hein? A gente não resolve, né, Duda? Quem tem que resolver é ele que tem a caneta, nós só pedimos. Falta sinalização, velocidade dos carros, distância de ônibus. Eu nem vou ler, viu, Valdir? Porque todo mundo já sabe. A rua Alexandre Fávero. Tudo já, uns 10 vereadores anotaram aqui já. A gente cobra o prefeito. Agora o Raul está anotando, Valdir. Mais um que não vai fazer. Ele não faz, é o prefeito que faz. Mas você vai ver. O prefeito manda em Durbe. Eu vou na orelha do Nico e do... E tem telefone dele aí ou não? Tem, e depois eu te passo. Isso. O Ticão, presidente da Associação dos Moradores do Parque Viaduto. Duda, o senhor está com 2 bons vereadores. Quero saber do doutor Raul, quando será votado o projeto para abrir a avenida, o Ticão está sempre perguntando isso também, da Água do Sobrado para aliviar o trânsito da Bernardino de Campos, que está congestionado. Você sabe que ainda ontem eu toquei no assunto lá na Câmara dos Vereadores com o Faria Neto e falei outro dia com o próprio Rodrigo, né? Você tem a ligação da Duque de Caxias, né? Onde você pega a Praça do Relógio, existiria ali a possibilidade de você fazer ali um formato de rim, seriam duas rotatórias para poder desafogar um pouco a Castelo Branco. Quando você sair com a segunda rotatória, boa, então essa segunda rotatória poderia começar a avenida exatamente nessa avenida. E eu fiz a sugestão, inclusive, que essa avenida recebesse o nome do nosso ex-deputado Abraham Davos, já de cara, entendeu? Porque você teria que fazer pelo menos uns 400 metros para pegar a Castelo, né? Aí já começaria ali pelo menos uma grande homenagem ali. Né? Pelo menos o projeto. Então, o projeto grana não tem, grana não tem. O homem falou semana passada, o Levi, o dinheiro acabou, o dinheiro acabou. Eu tenho minhas dúvidas, até o Raul está otimista. Está vindo o dinheiro do esgoto. O homem foi claro, o dinheiro acabou. E agora o Tribunal de Contas vai julgar, pagar o Bolsa Família com dinheiro emprestado da Caixa, quando era para pagar com dinheiro da União. Quer dizer, um verdadeiro absurdo, absurdo. Fazer dívida,
Existe um velho ditado que diz que dinheiro não aceita desaforo. Meu pai falava isso para mim com bastante afinco. E o que aconteceu foi exatamente isso. Fizeram um grande desaforo nele com a Petrobras, né? E dinheiro está faltando agora. De país aí do Ô, Duda, vamos tirar o peso das costas do vereador, vai? Essas coisas não tem projeto na Câmara, nós não votamos. Isso aí é projeto do prefeito, ele faz o projeto e manda fazer a obra, não passa pela Câmara. A Câmara não pode gastar dinheiro. Não pode. Não é ela que administra o isso dinheiro. não vai para a Câmara para ser votado. Isso é órgão, órgão do prefeito direto. Ele manda fazer a avenida e faz, não precisa passar pela Câmara. Verdade. Isso é uma verdade. O Antônio Carlos diz o seguinte, ele é morador da Bela Vista. Pago meus impostos há mais de 15 anos e até hoje não vi um benefício no meu bairro. Considerando que na região do Lago Sul tem uma rodovia duplicada, uma estrada que virou uma avenida, entre outros benefícios, será que os impostos deles valem mais do que os meus? Ele está exagerando, né? É claro que no Bela Vista também aquilo que tem que ser feito, os reparos e tudo é feito. O grande problema é que o Bela Vista é um bairro pronto. É um bairro antigo, pronto e acabado, não é? Não tem como você modificar muita coisa ali. Você não vai desapropriar um quarteirão de casas para fazer uma avenida. Fica bem mais complicado, não é? Mas nos bairros mais afastados, é claro, eles estão sendo construídos ainda. E são construídos, claro, de uma maneira moderna, com avenidas mais largas, enfim, não é? Com contrapartidas, inclusive, né? Com contrapartidas, inclusive, dos empreendedores, enfim. Mas é uma realidade, né? Quem mora em bairro mais antigo, a coisa fica meio parada, porque já está tudo pronto. Já tem asfalto, já tem guia, já tem luz, já tem água, né? Agora, em relação ao asfalto, Moisés, eu estou na Bela Vista sempre, meus pais moram lá, né? E todo final de semana eu estou lá. Você pegar a rua Santo Antônio, por exemplo, precisa ser inteira recapeada. Entendeu? O asfalto lá está muito velho. Tá? Então, ele tem razão, precisaríamos começar a colocar a Bela Vista no recap. Só fizeram o recap na Alto Purus, na Alto Juruá. Para asfaltar mais 700 quadras. Não, já foi feita a autorização desse empréstimo. Já foi? É. Esse empréstimo, inclusive, na verdade, ele é meio carimbado, né? Essas ruas. São mais de 700 quadras, né? Que, no meu ver, é importante, viu? Porque nós gastamos mais de 8 milhões por ano com manutenção de ruas de terra. A conta que nós fizemos na época, iríamos gastar por volta de uns 3 milhões com esse empréstimo. Ou seja, nós ainda vamos fazer uma economia se acontecer o asfalto dessas 700 quadras. Tem um montão de perguntas aqui, mas acho que já estouramos, né, Sapatão? Moses, o que mais? Duda, agradecer você, agradecer a TV Prevê, ao Raul, não é a oportunidade de estarmos juntos aqui, trocar essas ideias. A gente sempre aprende, né, e utiliza depois no exercício da nossa função. E, por outro lado, a gente tem condições de apresentar as nossas ideias para a população conhecer cada vez mais cada um de nós. Obrigado. Raul, candidato a prefeito de Moisés, não é candidato a prefeito? Prefeitável, com certeza. Prefeitável em Bauru. Tem bastante gente aí, vamos ver o que vai dar, hein? Mas o Moisés, mesmo que ele não seja um prefeitável ou um vice-prefeitável, se eu sou prefeito, realmente, se eu me eleger prefeito, você pode ter certeza que eu não deixo o Moisés escapar das minhas garras, porque é uma pessoa extremamente competente. Isso é uma promessa. Como é que é? Aliciamento. Aliciamento público. Mas é verdade, o Moisés tem uma capacidade incrível de... Quantas vezes eu não chego no Moisés... Mas não pode ser contrariado. Se for contrariado... Mas isso é bom. Não, contrariar pode, não pode sacanear, né? Sacanagem é complicado. Mas o Moisés, ontem mesmo, ele apresentou uma emenda num dos projetos da Secretaria de Desenvolvimento que eu achei fantástico. Eu cheguei nele e falei, Moisés, você viu esse projeto? Vi. Ele apresentou a emenda e falei, eu voto com tranquilidade. Então o Moisés é uma pessoa que, quando ele analisa um projeto, você pode se debruçar ali em cima e votar com tranquilidade, porque ele realmente é um vereador bastante competente nesse ponto. E não pode ser desprezado em momento nenhum. Mesmo que ele falava aí que não ia ser novamente candidato a vereador, mas eu estou vendo que ele vai começar a rever essa posição. Mas, de qualquer forma, não deixo ele escapar chegando lá na prefeitura, com certeza, né? Então... tem uma Ana Batista aqui, ó. Eu conheço o Raul há muito tempo. Eu estou dando meu apoio total a ele como candidato. Opa. E eu tenho umas ideias ótimas, ela quer ser secretária, sobre idosos. Olha que bom. Que esta semana vou conversar ainda com ele sobre isso, que vai ser muito bom para ele usar na campanha. Tá vendo só? Muito bom. Eleitoral pronto, isso faz parte, Ana, do nosso projeto
para montar uma política pública para idosos na cidade. Você tem as unidades de cuidados prolongados, que nós já discutimos uma vez na Câmara, né? Você tem verba para isso, mas tem que ter espaço físico, tem que montar a estrutura, tem que ter vontade política para fazer com que isso aconteça. E não é só vontade política. Eu acabei de falar, a população de idosos na cidade de Bauru vai ficar em mais de 60 mil pessoas que vão depender essencialmente do SUS. E nós não podemos tratar essas pessoas somente na urgência e emergência. Nós temos que ter uma política pública realmente de prevenção. Como eu sou jovem, então nem quero saber de projeto de idoso. Eu ainda levo 10 anos para chegar lá, mas... O Artêmio também entrou aqui. Dando uma parada. Boa tarde, Duda e companheiros de plenário. A respeito do aterro sanitário, informo que nesta quinta-feira estaremos discutindo numa audiência pública às 15 horas os problemas e alternativas. Gratos e abraços a todos. É a terceira audiência pública que nós fazemos nesse sentido. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais informações nós tivermos, melhor. Agora, a Indurb precisa aproveitar isso, né? Nós estamos hoje com a SEMA cutucando nesse sentido, porque ela realmente contrata a Indurb para fazer esse processo. Mas ela é a gestora do dinheiro, ela tem que começar a mandar nesse sistema, é o que a gente vem defendendo. 15 segundos para falar tchau. Você, eu já falei. Você já falou tchau? Poxa. Não, eu queria, É seu. Então quero parabenizar os bauruenses nesta data, né, que nós estamos comemorando mais um ano de vida. Eu nasci aqui nessa cidade, né, lá dentro da Beneficência Portuguesa, onde eu trabalho hoje. Fui aluno do Prevê. Fui aluno do Prevê, fizemos revistinha de poesia junto, né, Duda? O Duda queria me derrubar na direção do Prevê. Ah, isso não. Isso tá... Mas assim, o Duda sempre deu um apoio técnico para a gente na parte de cultura, sempre fez a gente desenvolver essa arte. Hoje eu sou parceiro do filho dele também, o Gercinho, né? Então é uma coisa muito, muito legal para a gente que está caminhando aí, começando a ocupar assim, uns espaços públicos, né, para poder fazer a cidade se desenvolver mais. Até porque eu tenho já 2 filhos chegando na cidade, eu tenho interesse maior para que essa cidade seja uma cidade pujante, que do mesmo jeito como eu sobrevivi até agora como médico, eu desejo que meus filhos que estão chegando também tenham uma condição muito melhor do que eu encontrei para desenvolver a minha profissão aqui. Então, quero parabenizar Bauru e a todos os bauruenses nesta data. Moisés. Duda, obrigado. Ficou bonita a reforma lá do SEAC. Ficou ótima, muito bem. Vamos reformar o salão agora. Beleza. E o Moisés agora virou cervejeiro, viu? Ontem ele está virando a arte de cervejeiro. Só não me convidou ainda para tomar a cerveja dele. Mas diz que é você que tem fábrica de cerveja? Vinho. Ah, de vinho. De vinho. Fábrica clandestina? Como um bom português, a gente faz vinho. O Moisés Com vai certeza. na cerveja. Você sabe fazer cerveja? Vamos trocar, eu tomo seu vinho, você toma minha cerveja. Então. Bom, tá aí. Segundo o Levi, o dinheiro acabou. Eu já escondi o meu da minha mulher já. Falei, você não gasta mais o meu dinheiro, porque já acabou, agora você vai acabar com o meu. Então, como é que faz para esconder o dinheiro de mulher? Que até hoje eu não aprendi. Toma o cartão de crédito dela. Vou te contar, viu? Nós não mandamos nada, verdade? Não tem jeito, né? Mas já obedecemos bem. Não, sim, senhora, sim, senhora. O sapatão lá já está até assim, lá já a esposa tá desesperado. Eu entrego ele aqui. Eu agradeço a sua audiência. Vamos trabalhar. Ficar falando na crise aí não resolve nada. E eu estou gostando da Dilma, pelo menos nessas últimas semanas. Eu não sei se ela está com medo da degola, mas ela está fazendo uma postura de que realmente estão procurando até o PSDB, procurando todo mundo. E tomara Deus, porque não adianta arrebentar o país. Vamos reconstruir. Os brasileiros somos nós, não é? Se continuar no salto alto, cai. Cai. Os argentinos não vão vir aqui resolver os nossos problemas, nem os americanos. Os cubanos já nem falam mais em Brasil agora. Estão namorando os Estados Unidos. É bom para os comunistas ver como é que é as coisas. Eu agradeço a sua audiência. Continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.